Como é, pessoal? Está tudo? Carlos Humberto vos fala. Vamos fazer um jogo. Pensa numa cor. Agora pensa em escutas telefónicas. Agora pensa numa entidade coletiva. Numa instituição. Agora pensa em corrupção. Agora pensa no nome. Associa isso também a tráfico de influências e por aí fora. E diz-me em que é que estavas a pensar. Se por acaso pensavas que a cor associada a tudo isso era o azul, estás enganado. É o vermelho que eu estou a falar. Se pensavas que a instituição em si era um clube de futebol, também estavas errado. Estou a falar de um partido. E se pensavas que o nome em si associado a isso tudo era Futebol Clube do Porto, também estás errado. Estou a falar do Partido Socialista. Pois é. E no meio de tanta coisa errada encontramos uma certeza. Nós damos mais valor a coisas insignificantes do que propriamente àquelas, né, que mexem connosco. E é exatamente por isso que eu preparei este videozinho para vocês. Vamos lá então fazer uma radiografia ao Partido Socialista e todos juntos chafurdar no meio do lodo. Ora bem, vamos já estabelecer uma base. O passado é passado, o que lá vai, e se um gajo se vai enfiar por aí afora, né? Podemos até ir um bocadinho, vá, pronto. Mas também não muito, senão o vídeo fica muito grande, que isto é muita gente. Vós poderes não lembrar de muita coisa, mas dá alguma coisa por lembrares, não é? E não é bonito. Então vamos já saltar diretamente aqui para o nosso primeiro-ministro, António Costa, a truta do PS. Ou como diz o Ministro da Cultura... Não tenho dúvidas nenhumas em dizer que António Costa, na sua geração, é o político mais talentoso que o país tem, de todos os países, e mais preparado. E porque, na verdade, há também um lado... Foi-lhe óbvio, Não, quando ele tomou conta do PS, foi-lhe óbvio. Era óbvio que ele tinha de tomar conta do PS, Sim. que era uma coisa natural, que correspondia àquilo que a sociedade queria, e a sociedade no sentido que os eleitores potenciais Sim. do PS queriam, e correspondia também a uma... O PS também viveu um período que todos conhecemos que é conturbado, olhando hoje retrospectivamente, e um grande erro que o PS teria cometido era uma espécie de ruptura total e apagamento de tudo o que tinha sido o seu passado recente. Mas, ao mesmo tempo, era preciso fazê-lo, mantendo elementos de continuidade nas políticas, mas uma espécie de revigorar do ponto de vista da afirmação ética até. E António Costa corresponde a isso. Acho que é um político que traduz isso. A classe política percebe isso. O Primeiro-Ministro tem um fraco por si. Não estou a dizer-lhe uma novidade. Não. Bom, então acho eu. Acho que o Primeiro-Ministro tem Não, tido... distingue-o. Pô-lo a fechar o debate, o Presidente mas entregou-lhe a Primeiro-Ministro... presidência das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. Ah, pois. Estes são os chamados estrelinhas. É que eles só querem brilhar, estás a ver? Mas pronto, estávamos a falar de António Costa, né? Então vamos lá ver a preparação que este homem teve. Primeiro, ele é amigo do seu amigo. Eu não sei se te lembras, uns tempos atrás houve um caso chamado Casa Pia, né? Que foi um caso onde várias crianças da instituição do Casa Pia queixaram-se aos inspectores da PJ que tinham sido violadas e que inclusivamente tinha metido no ânus o chuveiro do duche. Muitas pessoas foram implicadas e uma delas foi, como é óbvio, um deputado, que nem mais nem menos que o nosso Paulo Pedroso, o Paulinho. E como é óbvio, ele usou o voucher amigo do meu amigo. E então António Costa, é óbvio que tinha que se meter ao barulho, né? Foram as escutas telefónicas que levaram o juiz Rui Teixeira a mandar prender Paulo Pedroso. O Jornal da Noite revela hoje mais pormenores das gravações de conversas entre Ferro Rodrigues, Paulo Pedroso e António Costa, que o juiz considerou serem suficientes para alegar perigo de perturbação de inquérito, da ordem e da tranquilidade públicas. No dia em que Paulo Pedroso foi preso, houve uma sequência de telefonemas que o Ministério Público não teve dúvidas em classificar como uma clara tentativa de perturbação de inquérito. Às 9h02 da manhã, António Costa dizia a Paulo Pedroso: "Já fiz o contato." O deputado respondeu sim. Disse que ia falar imediatamente com o procurador do processo, portanto, o Guerra. O receio que tem é que a coisa já esteja na mão do juiz, visto que é o juiz que tem de se dirigir à Assembleia. Pá, talvez o teu irmão seja a altura de procurar o Guerra. Ainda durante a manhã, João Pedroso diz ao irmão por telefone: "O João Guerra está incontactável, está numa reunião, mas penso que é aquela que nós sabemos." Paulo Pedroso responde: "O Procurador-Geral disse ao António
que achava que já tinha ido tudo para o TIC. Logo a seguir, António Costa diz a Paulo Pedroso: o Procurador-Geral falou com o magistrado do Ministério Público porque lá o dito Guerra está lá com ele e disse-lhe: epá, o problema é que isso já está nas mãos do juiz. Minutos antes da conferência de imprensa de Paulo Pedroso, numa conversa entre Ferro Rodrigues e Jorge Coelho, o secretário-geral do PS diz que afinal o almoço não serve para nada. O Ministério Público diz que se trata de um almoço entre o Presidente da República e o Procurador-Geral e que tal pressão poderia ser exercida através do Presidente Jorge Sampaio. No final da tarde, António Costa revela a Ferro Rodrigues que está a chegar à casa do júdice e afirma ter conhecimento de que uma testemunha da Judiciária não é fiável, revelando dessa forma que tem conhecimento de quem são as testemunhas do processo. Ainda no dia mais longo da vida do PS, Ferro Rodrigues diz a António Costa, e estou a citar o secretário-geral do PS: estou-me cagando para o segredo de justiça. Nos dias que antecederam à prisão de Paulo Pedroso, a Polícia Judiciária interceptou várias conversas entre António Costa e Ferro Rodrigues. Estas escutas levaram o Ministério Público a concluir que os deputados do PS tentaram fazer passar a tese da cabala a pessoas com influência e com notoriedade pública. São citados nomes de código como o Dr. Lopes, que o Ministério Público acredita ser Pedro Santana Lopes, o gajo da Pedro Alves Cabral, que seria o Ministro Moraes Sarmento, o gajo do almoço de hoje seria o Procurador-Geral da República e o Marcelo, que o Ministério Público diz ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. É de notar a união que havia neste Partido Socialista. Eles nem sabiam se o rapaz tinha sido culpado ou não, já estavam a botar a mão por ele para o sacar fora. Caraças, tal e qual como uma família cigana, são unidos. Se calhar é por causa disso que o André Ventura não gosta deles. É que ele nem sequer pensou duas vezes. Ele puxou dos galões, é que vocês não sabeis, mas ele tinha sido Ministro da Justiça, estás a ver, e demitiu-se em 2002, tempos antes dele ir incorporar a lista do Ferro Rodrigues, que também, né, foi ouvido neste caso. E ele puxa dos galões do Ministro da Justiça e vai falar com estes gajos todos, mas calma, vamos desmontar isto. Quem são estes gajos? Então começamos bem, começamos logo pelo arguido. Paulo Pedroso foi acusado de fazer coisas pouco elegante de descrever. Como diz aqui a provedora na altura da Casa Pia, um gajo que foi ilibado, atenção, ele foi ilibado das acusações, mas tem pormenores que um gajo não pode esquecer, que é assim. Primeiro, o irmão deste gajo, estás a ver, que era o advogado dele, foi falar com a provedora da Casa Pia acerca do que estava a passar. Ela contou-lhe acerca dos putos de escrever e os sinais que ele tem por baixo dos calções, né? E o irmão do Pedroso disse-lhe: eu vivi com ele 20 anos e nunca vi sinal nenhum. E ela aí disse-lhe: O senhor pede uma junta médica para observar o seu irmão e constatar que os relatos dos miúdos não são verdadeiros. Eu escrevi a carta ao Ministério Público e tenho cópia. O Dr. Paulo Pedroso nunca pediu a junta médica. Então, mas já sabe que não, então. Só se ele fosse tolo, que não era, né? Tempos mais tarde, né? Depois disto já estar a ser um bocadinho badalado, alguém pensou: e se a gente o levasse a uma junta médica? Mas como é óbvio, atrás. E então, quando foi à junta médica, o Dr. Pinto da Costa, para quem o conhece, o médico legista, disse: naturalmente que há uma diferença de coloração em determinada região da pele, que foi naturalmente posta em evidência mediante raios ultravioletas, que acentuou essa pouco aparente diferença de coloração. Isso significa o quê? Isto pode significar muita coisa. Isto pode significar que houve um tecido cicatricial nessa região, provocado por quê? Provocado por uma infecção, por um furúnculo, por uma escrófula, por exemplo. Pode resultar também de uma incisão cirúrgica. Pois, lá está. Não nego nem confirmo. Não sei. Tinha a mancha no rabo? Talvez, não sei. Mas era mais de trás. Lembrar também que ele sempre afirmou a ter entrado uma única vez na Casa Pia. E tempos mais tarde vem-se a descobrir que ele esteve na Casa Pia durante meses a inquirir, a contactar miúdos. Meses nos colégios.
no mesmo período temporal, Doutor, mas as coisas começam a bater certas. Deixe-me perguntar-lhe para que fique bem claro. O Sr. Doutor fala nos nomes de Paulo Pedroso, Jaime Gama e Ferro Rodrigues. Havia acusações concretas contra estes 3 nomes neste concretas, processo? mas concretas, mais concretas. Aquilo que me disse é que não puderam ser julgadas porque eram crimes que tinham prescrito. Prescrição, mas nada. Nomes concretos, datas, locais, tudo, concretos. E este é o gajo que por quem o António Costa pôs as mãos no fogo. E que ficou todo contente por ele ter sido libertado e espetáculo. E para as alminhas mais desatentas, este é o mesmo António Costa que agora diz que soubesse dessa história dos e-mails a tempo lá da TAP, não é? Do Marcelo viajar ao mesmo tempo que os outros, que tinha demitido o gajo na hora. O mesmo António Costa. Mas pronto, também não é a primeira vez que um governo socialista se engana nestas coisas. Então, por exemplo, olha, este João Pedroso, não é? Sabem-se para que é que este gajo trabalhou? Este gajo prestou serviços jurídicos ao Ministério da Educação. E era a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que fazia parte do governo de quem? José Sócrates. E então a cena é, este gajo foi condenado a devolver ao Ministério da Educação 133 mil euros. Estás a ver? Porquê? Porque ele recebeu dinheiro e serviços, nada. Ficou a pagar as prestações, mas ao que parece, de um momento para o outro, aparece-lhe um processo de execução fiscal, porque o rapaz, pronto, esqueceu-se durante um ano de pagar. Opá, acontece, um gajo esquece às vezes, não é? Mas pronto, siga a rusga, e deparamos-nos agora com o trio fantástico, os irmãos de metralha. João Guerra, Carlos Guerra, José Guerra, 3 irmãos. Epá, isto é negócio de família, o caralho. Então, quem é João Guerra? Procurador-Geral da República, o gajo que tinha o processo nas mãos e transcreveu, digamos, as palavras do secretário-geral do PS na altura, o Ferro Rodrigues, onde ele dizia: estou-me cagando para o segredo de justiça. Chibou um dos seus, mas olha, ainda compôs a coisa que ainda tirou o rapaz da cadeia antes que ele tivesse que ir a uma junta médica, pois já. Bem, pronto. E vocês perguntam, mas o que é que os irmãos têm a ver com isto? Não, com isto não tem a ver é com o podre, né? Então, Carlos Guerra, antigo presidente do Instituto de Conservação da Natureza, o mesmo gajo que não viu nada de errado na construção do Freeport de Alcochete. Está cada vez melhor. Mas calma, sabeis quem é o terceiro irmão? O Zé Guerra. O Zezinho, para ajudar o irmão, a vera de se lembrar, né? De pressionar os procuradores no caso Freeport. E olha, foi condenado e suspenso. Mas calma, que isto é piada, só fica melhor e melhor. Então este gajo fazia parte do grupo Eurojust. Não sei se sabeis, o grupo Eurojust é um grupo europeu, não é? Que fiscaliza mesmo estas merdas. E estava lá sob a alçada, não é? De José Mota. E quem é José Mota? Dizem vocês? Ai, Jesus. É um juiz conselheiro que foi suspenso por ter pressionado os colegas, não é? No caso do Freeport. E que depois, não é? Como é óbvio, foi chamado para ser adjunto de Van Dunham no Ministério da Justiça. Está certo? E estes dois aconselharam o José Guerra para ir para onde? Para ir para o Eurojust. Lembrai-vos daquela história do currículo falsificado? Pronto, foi este gajo. E como é óbvio, não podemos falar de Freeport sem aparecer o fantasma de José Sócrates, não é? Óbvio, então. Querias que eu não falasse do elefante na sala, por amor de Deus? Foda-se. Operação Marquês, faça oculta, Freeport, ele está em todas. O único é que ele não está na cadeia. Que isso, não é? Parece que os crimes prescrevem, lá o que é, pronto. E eles então, mas não é o único, não é o único. Porque como diz este senhor... Ferro Rodrigues e Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República, não deviam ter admitido ou permitido, ou deviam ter exigido ser julgados, porque... Só a prescrição dos factos que lhe foram imputados a eles é que permitiu que não fossem. Portanto, altas esferas do Estado... O senhor acha que o Dr. Ferro Rodrigues e o Dr. Jaime Gama deveriam ter sido julgados nestes processos? Penso que sim, porque penso que sim, a prova que está no processo. O que os jovens disseram no processo em relação a Carlos Cruz, a Carlos Silvino, a Paulo Pedroso, também disseram em relação a Ferro Rodrigues e a Jaime Gama. Isso está fora de questão, está lá. Então porquê é que não foram os julgamentos? Pois, em relação aos dois, que é Jaime Gama, que era Ferro Rodrigues, porque prescreveram os factos. O procedimento criminal estava prescrito. Só por isso, mais nada. Isso está no processo. E depois quem lê as escutas telefónicas começa a perceber como é que isto tudo funciona. Sim, para quem está a perguntar quem era este gajo era o advogado de defesa do Bibi, está bem?
Mas olha, calma, porque eles também, não é, na altura, decidiam que havia de mudar as leis, porque eles não se sentiam bem protegidos, não é? E então... Alterou a lei para favorecer estes arguidos quando foram condenados, menos o meu cliente, alterou a lei. Primeiro colocaram a questão de ser permitido como jurídico quando, mesmo que ocorra violação de bens estritamente pessoais, neste caso concreto as violações, os abusos sexuais, tudo isso. A lei, entretanto, já foi alterada ontem mesmo, foi reintroduzida à primeira forma. A questão da proibição de revelar as escutas telefónicas, questões concretas de nulidades que foram impostas no Código de Processo Penal, tudo isto foi feito pelo Partido Socialista por causa deste processo. Toda a gente sabe isso, não é? E é preciso ter coragem de o dizer. Queres ver agora? Olha, vamos comparar as penas entre o Bibi e os outros. Então, o Bibi foi condenado a 15 anos de cadeia, saiu ao fim de 12 anos e meio. O Carlos Cruz, acho que salvo erro, foi a 8, o Ferreira Diniz a 7, o Jorge Rito, uma coisa assim. Mas a média de cadeias dos outros, dos importantes, estás a ver, foi 6, 7, 8 anos de cadeia. Agora, tira isto da perspectiva, digamos, penal e olha para a parte humana. O Bibi entrou naquela instituição com 4 anos. Ele sempre foi violado e ele nunca conheceu outra coisa a não ser aquilo. A vida dele sempre foi aquilo. Eu não quero estar aqui a desculpar ninguém, mas assim, a vida dele sempre foi aquilo. Os outros nasceram, digamos, num berço de ouro. Eles foram ali porque quiseram. Eles foram à procura daquilo. Enquanto que o outro rapaz ele não sabia, nunca conheceu nada diferente. Pronto. Aquele que sempre viveu na miséria e na merda apanhou 15 anos de cadeia. Os bons apanharam 6, 7, 8. Eu pergunto-me, é justo? Parece porque senão a justiça supostamente é cega. Acho eu, não sei. Mas pronto. Já para não falar que na altura lembraram-se de tirar tudo ao Bibi que ele tinha, não é? Tirar a casa e tudo para vender, para fazer dinheiro para pagar a indemnização às vítimas, não é? E agora, ele saiu fora da cadeia, está a viver às custas do Estado. Pronto. Homem, eu não sei. Mas pronto, nós íamos onde? No José Sócrates. Este gajo tem que ser estudado pela NASA. Este merendeiro merece um capítulo só para ele. É o capítulo alegadamente. Então este gajo, alegadamente, até com o lixo conseguiu fazer dinheiro. Então, era José Sócrates ainda um singelo secretário do Ministério do Ambiente do governo de António Guterres, o tu não queres? Quando o pobrezinho foi apanhado aí num esquema, estás a ver, de corrupção. Então, basicamente aquilo foi assim. Era para fazer um aterro, estás a ver? Para limpar as lixeiras todas do país ou para ir uma bolada de dinheiro para fazer essa porra. Até o que é que se passou? Abre um concurso, ok? Então, a Associação de Municípios dá preferência, não é? E convida 3 consórcios lá da terra. Propostas semelhantes, mas pronto, mudava o preço. Depois, concorrem mais 8, estás a ver? E logo à partida caem 2 consórcios. A HLC Conagil era um deles, né? E quem são esses gajos? São 2 alegados amigos, né? Empreiteiros, José Sócrates. Até aí caíram porquê? Porque não apresentaram toda a documentação pedida, né? Mas entretanto há uma reunião extraordinária e eles, voltam ao jogo, estão outra vez dentro, estão outra vez no concurso. E não é que ganharam? Ai Jesus! Não é que os alegados amigos de Sócrates ganharam, pá. Mas nem é. Sabeis porque é que eles zumbaram? Eles zumbaram porque tinham, digamos, um resultado negativo, né, nas contas. E nunca tinham feito um trabalho deste género. Mas mesmo assim foram readmitidos e ganharam. Impecável. Sabedes quem é que escreveu o relatório final que adjudicou... isto é um espetáculo. Que adjudicou a vitória do concurso à HLC e Conangil? Foi a empresa do professor das 4 cadeiras de José Sócrates na universidade. Daquele curso que ele tirou ao fim de semana, lá o que é, estás a ver? Jesus. Sim, o engenheiro José Sócrates, que afinal já não é engenheiro porque aquilo foi tudo anulado, porque viu-se que aquilo era tudo uma palhaçada, pronto. E agora vou-te dar a cereja no topo. Um dia vou-vos contar esta história, que isto é demais. A cereja no topo do bolo. Faltava 5 dias para as eleições, aquelas que o Durão Barroso ganhou para depois pôr a andar para a União Europeia, estás a ver? Faltavam 5 dias para as eleições e José Sócrates arranja maneira de passar por cima da Associação de Municípios e pagar direto e rapidamente aos seus alegados amigos empreiteiros, estás a ver? Assim, uma quantia superior a 1 milhão de euros. Mas meses depois, a Conagil abriu falência. Foda. Ao fim disto tudo,
António Guterres, primeiro-ministro de Sócrates, já ministro do Ambiente, inauguram este centro de compostagem ilegal, atenção, ilegal, com um aterro ilegal, sem atar, com as águas lixiviais a escorrerem, digamos, para os terrenos adjacentes e siga a rusga. Está tudo bem. Ah, senhor, paciência. Estes são os mesmos que hoje um é secretário-geral da ONU, o outro foi presidente da Assembleia da República, o outro é primeiro-ministro, até o Paulo Pedroso. Imaginem bem, o Paulo Pedroso foi convidado à RTP3 para ir falar de quê? Num debate dos abusos sexuais na igreja. Oh, vai para o caralho. Olha, sabes que mais? A boa maneira da chamarita aqui do Pico, fecha a roda, já está tudo caldeado. E agora, se me dá licença... Eu acho que o Ministério do Ambiente não se vai importar se atirar com isto ao teste. Oh, fui!